entre voto e propósito. Porque eu quero fazer um voto consciente diante de Ti. E que o Senhor venha falar ao meu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, diga amém e diga graças a Deus. Vamos ler aqui a partir do versículo 21, Deuteronômio capítulo 23, versículo 21 fala o seguinte: quando votares algum propósito, é propósito, está escrito aí, pessoal? Vamos lá, quando votares algum, que igreja? Voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em que igreja? Tem tradução que fala cumprir, tem tradução que fala pagar, pagá-lo. Olha o que ele fala agora: porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Olha que coisa forte. Pessoal, não é brincadeira fazer voto com Deus. Por que não é brincadeira? Porque Deus vai requerer o voto de você depois. O voto é uma coisa que Deus não esquece. Deus não esquece. Você pode falhar com Deus até num propósito. Você pode até quebrar propósitos. Muita gente já falhou com tanto propósito que já fez com Deus. É mentira, é verdade? Já falhou, já quebrou, já fez muita coisa. Inclusive, a gente até colocou os propósitos quebrados no altar já. Foi ou não foi? Esse dia eu mandei trazer todos os propósitos quebrados e colocar no altar. Não ficar com nada com você. Mas quando se fala de voto, é uma coisa totalmente diferente. Por que, pastor, é a diferença? Qual é a diferença entre voto e propósito? O propósito, por exemplo, geralmente é aquilo que o pastor, o líder, o condutor do rebanho sente no coração de estipular a igreja a fazer. A direção do propósito geralmente sempre vem do líder, do pastor, de quem está na frente do rebanho. Um exemplo: pessoal, vamos fazer um propósito aqui, ó, em favor da nossa família. Você vê o ano inteiro falando propósito. Eu falo outra palavra durante o ano? Agora, quando você vê eu falando voto, tem uma mudança. Pessoal, vamos fazer a campanha aqui pela nossa casa, vamos fazer isso. São 7 semanas, são sei quantas semanas. Isso daí é um propósito que o pregador induz você a fazer, a fé vem no seu coração, naquela hora você faz o propósito com Deus e Deus vem e te abençoa. Amém, Jesus? Isso é um propósito. Agora o voto é totalmente diferente. Pastor, por que o voto é diferente? Porque o voto não vem pela indução do pregador. O voto não vem pela indução do pastor. O voto é uma coisa que sai de dentro de você. Ou seja, ninguém falou para você fazer, não, você sentiu lá dentro de fazer aquilo com Deus. E quando vem de lá de dentro, ninguém faz sua cabeça. Quando vem de dentro de você, quando você sente lá dentro que é Deus falando algo para você fazer, você naturalmente se empenha, naturalmente você se entrega, naturalmente você faz aquele voto entregando para Deus corpo, alma e o que é isso, pessoal? Espírito. Porque voto que é feito sem corpo, sem alma, sem espírito não é voto. O voto de verdade que a gente faz com Deus tem que haver uma coisa chamada entrega. Tem que haver a entrega, tem que haver a sinceridade, tem que haver a lealdade no que você está fazendo. Quer ver? Vamos lá para Mateus capítulo 5, Novo Testamento. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Mateus 5. Mateus, Novo Testamento, capítulo 5. Pastor, por que voto é uma coisa muito séria? Presta atenção nisso aqui para você pegar a visão de como isso é sério. Mateus capítulo 5. Quem achou aí, diga amém. Vamos ler a partir do versículo 33. Diz o seguinte: outro sim ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás o que, igreja? Teus juramentos a quem, pessoal? Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu,
porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso, lê para mim, por favor, aí, é de procedência maligna. Ou seja, quando eu faço um voto a Deus, eu estou fazendo um juramento. Olha como isso é forte. Eu não posso jurar pelo céu, eu não posso jurar pela terra, eu não posso jurar por mim mesmo. Sabe aquelas pessoas? Eu juro que isso é verdade. Você não pode fazer isso, é pecado fazer juramento. Fala para o seu lado aí, você não pode jurar por nada. Fala para ele. Sabe aquelas pessoas? Eu juro pelo meu filho. Ó, não. O único juramento que a gente pode fazer é para Deus. Então, quando você jura algo para Deus, é um voto que você está fazendo com Ele, e Deus vai requerer isso da sua mão. E Ele fala uma coisa: o juramento é tão sério que tem que ser sim, sim ou não. Se você mudar alguma coisa no juramento, o maligno já encostou em você. Quer dizer, uma coisa que era para ser com Deus, acaba virando com o quê? Com o diabo. Então isso é muito sério. Quando a pessoa faz um voto a Deus e ela não cumpre o que ela está falando, Deus sai de cena e entra o diabo. Você está entendendo porque às vezes tem gente que a vida dela não vai para lugar nenhum, não vai lá para canto nenhum? Por quê? Porque ela faz muito voto com Deus e ela quebra. Quebrar voto com Deus é uma coisa muito grave. Porque Deus sai de cena e entra o que, igreja? O diabo. Eu não posso dar essa carta para o diabo na mão dele. Se eu fizer uma coisa com Deus aqui, pessoal, eu tenho que cumprir. Eu não posso voltar atrás. Eu não posso desistir. Eu não posso olhar para mim. Eu não posso olhar para a direita nem para a esquerda. Porque eu não fiz um voto, pastor, com um homem. Eu não fiz com a minha família. Não, eu fiz com quem, igreja? O voto que eu faço com Deus é mais sério do que o voto que eu já fiz com a minha esposa no altar um dia. Por quê, pastor? Levanta a mão direita. Porque o voto é maior do que a sua própria vida. Você está entendendo o que eu estou falando? O voto é maior do que a sua própria vida. O voto é maior do que a sua própria existência. E se eu entendo isso, eu vou deixar de ter um voto com Deus? Esses dias, por nós conhecermos a palavra, nós fazemos um voto com Deus no altar. Por quê? Porque eu sei que Deus tem o poder, levanta a mão direita, receba essa palavra, de escrever uma nova história na sua vida. Por que eu faço um voto com Deus esses dias? Levanta a mão. Porque eu sei que os livros estão abertos. Porque eu sei que desses dias, Deus vai tirar muitos nomes do livro da vida, vai rabiscar. E muitos nomes vão ser acrescentados. O fato de um dia eu ter aceitado Jesus como meu Senhor e Salvador, eu ter descido as águas, isso não quer dizer que o meu nome está no livro da vida, garantido para o resto da vida. Tem muitos nomes que Deus já rabiscou do livro dele. Por quê, pastor? Porque pecaram. Porque fizeram votos, não cumpriram. Porque não ficaram firmes na palavra. O voto de Deus comigo só permanece de pé quando eu empenho a minha palavra e fico firme com Ele até o fim. Não adianta a gente se enganar. Esses dias Deus quer segurar nas suas mãos. E quer andar com você. Quer ir com você para o mercado, quer ir com você para casa, quer ir com você para a padaria. Olha para mim, quer dormir com você, quer levantar com você, quer estudar com você, quer ir trabalhar com você. Ou seja, Deus quer fazer parte da sua vida. Mas se você não empenhar aí a sua palavra e ser firme naquilo que você está falando, como que Deus vai andar com você? Eu casei com a minha esposa, eu jurei fidelidade a ela, eu jurei cuidar dela, eu jurei um monte de coisa para ela. O voto que eu fiz quando eu casei. Aí adianta eu casar aqui com ela? Estou casado, aliança no dedo, papel assinado, mas eu não estou nem aí para ela. Adianta? Adianta estar casado com uma pessoa que prometeu fidelidade, mas quando aí de repente ela pega no meu WhatsApp, eu estou conversando com outra mulher, falando com outra mulher no telefone?
Adianta eu falar que eu prometi no altar para ela que eu ia cuidar dela, mas aí quando abre a geladeira não tem nada. Está vazia, eu deixo ela passar fome. Gente, não adianta fazer voto com Deus e não entender que esse voto tem manutenção. Eu tenho que zelar por isso todos os dias da minha vida. Voto com Deus é uma coisa muito séria. Quer ver? Abre em Hebreus capítulo 10. Hebreus, lá embaixo. Lá embaixo na Bíblia. Hebreus capítulo 10. Hebreus 10. Hebreus capítulo 10. Por que nós temos que fazer voto com Deus, pastor, esses dias? Primeiro, porque nós conhecemos a palavra. Quem conhece a palavra aí, diga amém. Segundo, porque eu quero ter obras que venham aparecer nas minhas mãos no dia do juízo. Diga amém, Jesus. Que o dia que você se apresentar diante do Senhor, Ele vai falar assim: abre as tuas mãos, que eu quero ver o que tem nelas. O que tem nas minhas mãos? Obras. Obras. Foi o que eu falei sexta-feira para o povo à noite. Falei ou não falei? Porque eu falei o seguinte para o pessoal na sexta-feira: Deus nunca mandou você gerar resultados, mas Deus mandou você gerar frutos. E há uma diferença grande em ter uma vida de resultados e ter uma vida de frutos. Eu falei isso sexta-noite. Qual é a diferença? A pessoa que tem uma vida de resultados, o que é resultado para você? A casa onde você mora não é fruto, é resultado do seu trabalho. O carro que você anda é resultado do seu trabalho. Ou é mentira? Não trabalha não para você ver se você anda com o carro que você anda. Tu vai andar? Ou ele anda com... Pastor, meu carro anda com água. Por favor, me mostra o segredo que eu quero saber também. Porque hoje em dia a pessoa que não trabalha, tem como ela botar um combustível? Tem como pagar o IPVA? Uma pessoa que não trabalha, tem como ter uma casa? Vai pagar IPTU como? Como vai reformar? E não adianta falar que casa não dá reforma, porque casa dá. Dá ou não dá, pessoal? Resultado é aquilo que você conquista na terra. E agora fruto, pastor? O fruto é forte. Porque o fruto, a pessoa tem que entender uma coisa: Deus mandou você dar fruto, mas para dar fruto, você tem que entender que para dar fruto tem que ter obras. É impossível você ter uma vida frutífera sem obras. E eu mostrei na palavra sexta-feira, vamos ver. É impossível. Eu não vou voltar a mensagem porque é muita coisa para falar. Sexta-feira eu falei sobre isso. É impossível você ter uma vida de frutos sem obras. É impossível. Quando você fala de obras, nunca é referida a você. A casa é sua, o carro é seu. Mas quando você fala de obras, sempre se refere aos outros. Foi forte isso aí, né? Sempre vai se referir aos outros. Um exemplo, uma árvore que dá fruto, ela dá fruto para si? Ela dá para quem? Para os outros. Quem está pegando o Espírito aí, diga aí. Então a pessoa que tem uma vida de frutos é aquela que gera na vida dos outros e não na dela. E eu não preciso ir muito longe não. Eu vou contar uns exemplos aqui de homens que teve muito fruto na vida. Por quê? Porque não geraram só pensando neles, mas pensaram gerando nos outros. Gente, acorda para a vida. Deus, Ele é fiel a uma pessoa que tem um voto sincero, leal com Ele. O nosso Deus honra pessoas que têm palavra com Ele. Quem está pegando o Espírito aí, diga glória a Deus. Agora, se eu fizer um voto com Deus e não cumprir, sabendo o que eu estou fazendo, olha o 26, Hebreus 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente, o que é um pecado voluntário? É um pecado consciente. Ou seja, a pessoa está consciente do que ela está fazendo. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o que, igreja? O conhecimento da verdade, lê para mim, por favor. Já não resta mais sacrifício pelo que, igreja? Não adianta mais. Quer dizer, se eu faço um voto com Deus e eu não sou fiel, eu sou infiel ao voto,
Eu quebrei aquele voto voluntariamente. E tem muita gente, pastor, mas tem gente que faz isso? Está cheio de gente que faz isso dentro da igreja. Ó, ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe que ela está errada, ela quebra porque ela não vence a carne dela, porque ela deixa a carne dela ser mais forte do que ela, porque ela fica fraca diante das lutas, ela quebra o voto com Deus. Só que a Bíblia está dizendo que quando ela quebra voluntariamente o voto que ela fez com Deus, depois do conhecimento da verdade, não adianta fazer mais nada por ela. Não tem voto que salva ela. Olha que coisa forte, não tem voto que vai ajudar ela. Aí ele fala mais no 27, qual é a consequência? Uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar quem, pessoal? Olha que forte isso aqui, o 28. Leia aí o 28 para mim, por favor. Leia aí o 28. Quem está escrito aí agora? E quebrando alguém a lei de Moisés, olha que forte. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, de quando maior castigo cuidais vós será, julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, aquele que brinca com Deus, que brinca de fazer voto com Deus, o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo a quem, igreja? Ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Olha o 31. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Eu estou lendo aqui Antigo ou Novo Testamento? Estou lendo Antigo ou Novo? Estou lendo Novo. Maldito é aquele que quebrar a lei de Moisés. Estou lendo Antigo ou Novo? O que você entende por isso? O que eu estou falando aqui? Estou falando do Yom Kippur. Não adianta, gente. Eu já mostrei tanta coisa na Bíblia para vocês já, mas tem gente que ainda insiste em ficar fora daquilo que tem que fazer. Mas só que sabe qual é o resultado lindo? Que eu não preciso nem falar nada. Sabe quem responde tudo? É a vida da pessoa. A vida da pessoa é o maior espelho do que ela é para Deus. A vida dela é o maior exemplo do que é ela para Deus. Porque geralmente a pessoa, quando ela quebra a voto com Deus, que ela não faz o que a palavra está mandando, a vida dela é a maior resposta. Ninguém precisa falar nada. A vida dela mostra tudo para todo mundo. É uma vida que não vai para lugar nenhum. É uma vida que não prospera. É a família que não prospera. É saúde que não vai para frente. É nada vai para frente. É uma vida infrutífera. Não tem um fruto. Aí eu pergunto para você, olha para a sua vida. Olha para dentro de você. Como está a sua vida? Como está a sua situação? Por que Deus até agora não fez tanta coisa na sua vida? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada e você sabe a resposta. Não adianta a gente mascarar. Agora é o momento de a gente rasgar o verbo. Gente, acorda para a vida. É uma chance que a gente tem aqui agora. É uma oportunidade. Você tem que entender que isso aqui é uma oportunidade que Deus está dando para mim, Deus está dando para você, está dando para todo mundo. Mas só que nós somos agraciados pelo conhecimento da verdade. Deus deu um conhecimento para nós que pouca gente sabe disso. Israel agora está se preparando para a maior festa que eles vão fazer. Eles vão ser abençoados, só que olha para mim. A bênção que Deus tem para eles, eu também quero. A bênção que vai descer para eles, levanta a mão. Eu quero. Passou uma nação para o gentil. Mas graças ao nosso bom Deus e graças ao nosso amigo Abraão, passou Abraão, vou mostrar para você na Bíblia agora, graças ao Abraão, por Abraão ser fiel a Deus, ao voto que ele fez, a Bíblia diz que nós somos agraciados pela mesma promessa que desceu sobre Abraão. A promessa que desceu sobre Abraão, levanta a mão, chegou aos gentios, chegou a nós. Chegou a mim, chegou a você. Olha como Deus é justo. Abraão, em você será abençoada todas as famílias da terra. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Por causa de você, Abraão. Porque você creu em mim. Porque você acreditou quando eu levei você para fora e te mostrei o céu estrelado. Você acreditou na minha palavra. Em você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Não tem ninguém que está de fora dessa bênção. Levanta a mão, essa bênção é sua. Essa bênção é nossa. Aí
eu falo para você, quem paga muito imposto aqui sabe o que eu vou falar agora. Quem declara imposto de renda aqui? Levanta a mão. Vamos lá, algumas pessoas aqui na igreja declaram. É que para declarar imposto de renda, você tem que atingir um teto, né, salarial a mais. Tem algumas pessoas aqui que declaram imposto de renda. Eu falo para você, quem declara imposto de renda sabe o que eu vou falar. Quando você vai declarar imposto, você tem que contratar um contador muito honesto, uma pessoa de muita confiança, né, Cláudia? Porque senão ele faz um inferno na sua vida. Porque se ele pegar e não declarar realmente os seus rendimentos, e você cair num negócio chamado malha fina, a sua vida vira um inferno. Por quê? Porque você, diante do governo, você é um ladrão que está ganhando a mais do que você declarou e você está escondendo alguma coisa do governo. Espiritualmente falando, aqui agora é a mesma coisa. Não venha cair na malha fina de Deus, não. Porque de Deus a gente não consegue esconder. Não consegue o quê, igreja? Por isso que o voto, quando é de Deus, e quando você sente falar de Deus, Deus toca direto em você, não é intervenção de homem, é você que é tocado por Deus para fazer o que tem que fazer, e diante de Deus você chega com o corpo, você chega com a alma, e você chega com o seu espírito, ou seja, você faz uma entrega total da sua vida. Você não deixa uma unha da sua vida fora daquilo que você está entregando para Deus. Não faça voto pela metade, porque horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Horrenda coisa. Você quer ver quem caiu na mão do Deus vivo? 2 Samuel capítulo 24. Olha como é difícil quando cai na mão de Deus. 2 Samuel capítulo 24. Olha isso aqui. 2 Samuel capítulo 24. Quem está me ouvindo, diga amém. O Espírito Santo está passeando no meio do corredor da igreja. Eu estou sentindo um cheiro de temor na igreja agora. O que é o temor? É o respeito. Se você tiver respeito por Deus, olha para mim, o diabo não vai tocar nem um fio de cabelo da sua cabeça. Ele vai tentar, mas ele não vai conseguir. Porque quando a nossa vida está na mão de Deus por completo, o diabo não consegue roubar o que ele mais quer. O que ele mais quer de você? Ah, pastor, é o meu carro. O diabo roubou meu carro. O diabo roubou minha casa. O diabo roubou meu tênis. O diabo roubou meu celular. O diabo roubou... Não é isso, não. O que ele mais quer de você é a sua alma. É a sua alma. Ó, alma não tem cor. Alma não tem idade. Alma não tem sexo. Alma é alma. E ela é eterna. Eterna. Ela não morre. Ela só está instalada em você aí, ó, no seu corpo. Mas o dia que você morrer, o que vai trazer existência a você de volta é a alma. Pastor, o que é isso? Que quando você morre e você desgruda desse corpo, aí até tem uma pessoa falando assim, pastor, quando a gente morre é pecado cremar o corpo? Vamos pegar o raciocínio aqui. O teu corpo, depois que você morre, ele não presta para mais nada. Tem gente que tem aquele conceito, né? Tem religiões que ensinam assim, ah, pastor, depois que a gente morre, é pecado doar os órgãos. Por que é pecado? Os seus órgãos não vão prestar para mais nada. É até um desperdício, né? Podia salvar tanta gente, né? Eu sou doador dos meus órgãos. Por quê? Se eu morrer e meu coração estiver bom ainda, dá para alguém para viver? Para que eu vou ficar com ele? Vai enterrar meu coração bonzinho embaixo da terra para morrer. Se meu corpo não vai prestar para mais nada. Acorda para a vida
O que você dá mais valor não tem valor. E o que você não dá valor tem valor, é a sua alma. Porque depois que você morre, acabou o seu corpo, já era, do pó vem e do pó volta. Não tem mais jeito, aquilo ali acabou, é matéria. Isso é matéria. Isso não presta para mais nada. Agora, o que tem aí dentro, que está me ouvindo agora, por que você ouve? Porque a sua alma te dá o sentido de ouvir. Por que você me vê? Porque a sua alma está ali conectada aos 5 sentidos do seu corpo. É forte, né, pessoal? Quando você morre, você vê que desliga tudo. Apaga cérebro, coração, rim, pulmão. Mas a alma não morre. Ela desgruda o teu corpo. Aí você vai abrir os olhos espirituais, vai ver o seu corpo aí, ó, deitado onde estiver. Aí você vai se encontrar com quem veio te buscar. Pensou você fechar o olho e encontrar o chifrudo do outro lado? Lá não vai ter mais jeito. A Bíblia diz lá que lá é só ranger de dente e dor. Acabou. Por isso que eu falo, você tem a oportunidade agora de rejeitar tudo que o diabo te mostra e fazer o que Deus te mostra, para quando você morrer, o teu nome está lá no livro da vida. Quem está entendendo o que eu estou falando? Diga glória a Deus, pessoal. Isso é a coisa mais importante que você tem a fazer. Ter a certeza que o teu nome está escrito aonde? No livro da vida. Porque quando eu morrer, se está lá no meu nome no livro, ele me conhece. Ele sabe quem eu sou. Agora, quando o nome não está lá, ele vai falar: maldito, apartai de mim, eu nunca te conheci. Isso é triste, irmão. Eu posso estar na igreja, eu posso estar na denominação. Não, mas, ô Senhor, eu estava ali na igreja do pastor Ângelo. O senhor conhece o pastor Ângelo? Então eu estava lá. Apartai de mim, maldito, eu não sei quem você é. Gente, acorda. Nós estamos tratando da sua alma aqui hoje. Seu futuro aqui hoje. Eu até brinquei de manhã, na quarta-feira, dei risada. Quarta-feira de manhã dei muita risada comigo mesmo aqui, pessoal. Vou contar o que aconteceu quarta-feira de manhã. Não contei sexta, né? Os irmãos deu risada na sexta-feira, que eu contei. Eu estava aqui, né, na quarta-feira de manhã, aí eu cantei um louvor, foi muito engraçado. Eu olhei a expressão de vocês aqui de cima. Eu cantei um louvor, pega aí o louvor aí. Eu salvei aqui no mundo, acho que eu salvei aqui no 4, tá salvo aqui? Deixa eu ver se o Lucas pega aí. Lembra do louvor? Lembra? Oh, é menos 2. Olha o louvor. Eu olhei pra cara do povo, eu não aguentei, mano. Eu falei: Senhor amado. Ó, presta atenção. Ó, presta atenção. Deus vai mudar a tua história. Deus vai tirar teu cativeiro. Deus vai mudar a minha vida e me transformar por inteiro. Olha o começo da letra. Tira os deuses estranhos e te separes pra Deus. Ele troveja sobre o mal, a luz do Senhor será o teu favor. Nossa, mas até agora tá tudo normal. Olha agora. Pode ser o teu último Yom Kippur. Não carregue o pecado contigo. Quero de volta a minha história, que Deus começa agora a escrever. Pode ser o teu... Quando eu falei último Yom Kippur, o povo falou: o que tá fazendo? Ficou olhando pra mim assim. Foi muito engraçado. O povo tava aqui na frente colocando proposta aqui no arco. Tava rolando, parou assim, ó. O último, ninguém quer morrer, né, pessoal? Engraçado, né? Ninguém quer morrer, né? Ô miserável, você quer morrer, você quer ficar vivo sem aliança com Deus? Você quer ficar vivo sem aliança com Deus? Desculpa falar a verdade, você vai sofrer mais do que cavalo na mão de sequestrador. Vai apanhar de manhã, de tarde, de noite. Porque, gente, vamos falar a verdade. Viver esse mundo sem aliança com Deus, você não vive, você vegeta.
Você não vive. Você não vive. A gente canta esse louvor, né? E olha para mim. Para pensar. Mas quem garante para você que você vai estar aqui no próximo ano? Quem garante para mim que você vai estar aqui? Eu vou estar no próximo ano aqui para fazer o Yom Kippur com vocês. Quem garante isso aí? Você pode bater o martelo e falar, eu garanto? Pode falar isso? Realmente pode ser o teu último Yom Kippur. E aí? E aí? Porque Deus está escrevendo a história. E aí? A gente não pode garantir isso. Por isso que eu falo, não perca as oportunidades que Deus nos dá. Levanta a mão, o anjo está passando para você. E se ele está passando, agarra. Não fica de fora daquilo que Deus está falando para você fazer. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quem foi que caiu na mão de Deus? Segundo Samuel, quem achou, diga amém. Capítulo 24, versículo 1. E a ira do Senhor se tornou a acender contra quem? Contra Israel. E ele incituou a Davi contra eles, dizendo, vai e numera Israel e a Judá. E disse, pois, o rei a Joabe, chefe do seu exército, o qual tinha consigo, agora rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei, ora, multiplique o Senhor, teu Deus, a este povo 100 vezes, tanto quanto agora. E os olhos do rei, meu senhor, o vejam, mas por que deseja, ó rei, meu senhor, este negócio? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes dos exércitos. Joabe, pois, saiu com os chefes do exército diante da face do rei a numerar o povo de Israel. Presta atenção. A pior coisa que tem é a gente fazer um voto com Deus e no meio do voto ficar andando com Deus desconfiado do que Deus pode fazer. Quando a gente faz um voto com Deus, levanta a mão, receba o que eu vou falar. Tudo que se refere a você, Deus vai cuidar. Tudo que se refere a você, Deus vai preparar. Tudo que se refere a você, Deus vai fazer. Mas aí o Davi pegou e ficou desconfiado do número do exército que poderia ir com ele para a guerra. Aí ele não confiou em Deus. Aí ele chegou para o Joabe e falou, Joabe, eu quero que você rodeie todo o meu exército e você numera para ver quantas pessoas realmente estão com a gente. Quem que realmente está com a gente arrancando espada e lutando por Israel? O Joabe falou, rapaz, não faz isso não. Não faz isso não, deixa esse negócio para lá. Que Deus multiplique o povo que o Senhor tem. Mas a Bíblia diz que a palavra do rei prevaleceu. Não, vá lá. Eu quero que você numere o povo para mim. Deus, olha como é que ele ficou quando ele viu essa atitude do rei Davi. Versículo 8. Assim, rodearam por toda a terra ao cabo de 9 meses. Gente, era pouca gente. O rei pediu para eles contar o povo. Demorou 9 meses para contar. Será que era pouca gente, pessoal? É muita gente. Olha só. Assim rodearam por toda a terra ao cabo de 9 meses. E 20 dias voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que arrancavam espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. É pouca gente, pessoal. Tem necessidade do rei estar preocupado com a soma desse número? Olha o 9. E Joabe deu ao soma 10. E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor, muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que transpasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Sabe qual é o mal do homem? Ele sabe quando ele desagrada a Deus. Todo homem aqui sabe quando ele está desagradando a Deus em alguma coisa. Sabe ou não sabe, pessoal? E quando a gente desagrada a Deus, mas aí está o problema. Esses dias não é dia de desagradar a Deus. Fala para o seu irmão lá, abençoa ele, fala assim para ele, toma cuidado nesses dias, fala para ele. Fala, esses dias não são dias de desagradar a Deus.
Vou descer o nível, pra você entender. Não é pra agir que nem loucão, não. Cuidado com as loucuras que pode pegar você nesses dias. Esses dias não é dia de brincar com as coisas de Deus, pessoal. Esses dias são um dia sério. O Davi sabia o que ele estava fazendo nesses dias. Aí ele agiu loucamente, pecou, ele errou. Mas todo pecado tem uma coisa. O que todo pecado tem? Todo pecado tem uma consequência, não tem jeito. A gente pensa que tem como fugir disso. Mas é difícil fugir da consequência de uma coisa. Principalmente quando é algo grave. Olha só, presta atenção nisso aqui. Olha o que aconteceu. Versículo 11. E levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e diz a Davi, assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber e disse-lhe: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas de diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caímos nas mãos de quem? Horrenda coisa é cair nas mãos de quem? Do Deus vivo. Ele caiu na mão de Deus, porque muitas são as misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Ele não estava preocupado com o povo? Ele não estava preocupado em numerar o povo? Ele não estava preocupado em contar o povo? O que Deus fez? Você me traiu? Preocupado com o número de povo, então pois eu vou diminuir o seu povo. E eu aprendi isso com Deus. As duras penas, não igreja, as duras penas. Tudo que você dá valor, Deus uma hora arranca de você. Cuidado. Cedo ou tarde Deus vai arrancando de você. Você trocou Deus por uma coisa? Abre o seu olho. Aquilo que você trocou a Deus, lá na frente você não vai ter mais. Isso é uma coisa que ninguém fala, mas eu tenho que te falar. As duras penas, eu aprendi isso. Por que eu aprendi isso? Porque isso aconteceu com o seu pastor, há anos atrás. Eu sei o que eu estou falando, porque eu senti isso aqui, nessa pele aqui, que um dia vai descer a sepultura e a terra vai comer. Eu senti isso na minha pele. Um dia que eu falei para Deus assim: Senhor, eu quero ser qualquer coisa na vida. O Senhor pode me usar lá para ser um obreiro, para ser qualquer coisa na igreja, até um faxineiro, o que o Senhor quiser, porteiro. Eu faço o que for para a obra. Mas não pede para eu pregar a palavra não, porque eu não quero. Sabe quantos anos eu falei isso para Deus? Quantos anos eu tinha? Eu tinha 17 anos. Quando Deus me deu o chamado. Quantos anos eu tinha? Eu tinha 17 anos quando Deus me chamou. Aí sabe o que eu falei para Deus? Não, Deus, eu sou o que o Senhor quiser, menos. Eu tinha alergia disso aqui. Isso aqui para mim era uma coisa muito séria para mim. Porque eu olhava para mim. E quando eu olhava para mim, eu não me via aqui. Então eu não queria pregar. Mesmo porque eu ainda sou tímido demais. Pastor, o senhor é tímido? Quem me conhece no particular sabe. Nem falo muito. Quem me conhece sabe que eu não sou abertão assim. Eu sou aqui em cima, porque eu estou tomado pelo Espírito. Mas quando eu desço aqui, acabou. Desceu ali, acabou.
É verdade, né, pessoal? A gente está tomado pelo Espírito, acabou. O Espírito Santo toma e acabou. Eu já aprendi a dar lugar. Tem gente que tem um problema, nunca dá lugar. E quando dá lugar, ele ainda erra. Acorda! Aí eu peguei. Não, eu não quero isso aqui não. 17 anos! Eu falo muito pro Lucas isso. 17 anos. Não, Deus, eu não quero isso aqui não. 21, 18, 19, 20, 21. Demorou 4 anos. Deus arrancou, foi tudo de mim. Tudo assim, ó. Sabe o que é tudo? Eu estou falando tudo. Tudo assim, ó. Saúde, vida financeira, família, filhos, carro. Tudo. Eu fiquei sem nada. Eu cheguei num tal ponto que eu cheguei num fim de poço tão grande que quem viu meu fim de poço foi minha mãe. Que viu meu fim de poço foi minha mãe. Estava ali de perto, porque mãe, né? Às vezes vai tudo embora, mas a mãe ainda fica. É verdade, né, pessoal? Porque eu falo, vai tudo embora, mas a mãe ainda consegue ficar lá do lado do filho que já está arruinado, que já está acabado, que já não tem mais nada. E aí, escuta o que eu vou falar para vocês. Quando eu cheguei no meu fim de poço mesmo, foi quando eu me senti como Jonas. Você lembra a oração do Jonas? A Bíblia fala, dentro do ventre do inferno eu gritei. Quando o Jonas sentiu que ele estava no fim do fim mesmo da vida dele, foi lá que ele acordou. E tem gente que infelizmente só acorda assim. Parece que ele atenta a Deus para perder tudo. Parece que ele duvida de Deus, sabe? Parece que ele quer cutucar Deus. Só que eu vou falar para você, a nossa varinha é muito curta para cutucar Deus. Não dá, gente, não dá. Não dá para brincar com Deus, não. Fala pro seu irmão do lado aí, você nunca vai conseguir cutucar Deus. Fala pro seu irmão do lado aí. Você nunca vai conseguir. Não chega nem perto. Às vezes a gente quer achar que a gente é alguma coisa, não é? A gente às vezes pensa que nós estamos nessa vida para mandar em nós mesmos. Desculpa falar a verdade, eu tenho que ser curto e grosso, eu vou descer para você entender agora. Olhar na bola dos seus olhos, porque eu quero ter. Tem hora que eu estou descendo aqui para ver bem na bola dos seus olhos uma coisa. Eu tenho que falar isso olhando nos seus olhos. Você pensa que você é dono da sua vida? Não, para pensar. Você acha que você é dono da sua vida? Eu já vou mostrar para você em poucas coisas que você não é dono da sua vida. Primeiro, quando você já casa, você já não é dono da sua vida. Porque a Bíblia diz que o homem, o marido, não tem poder no seu próprio corpo, e sim a mulher. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Quando você casa, o corpo de um é do outro, um para o outro, a vontade de um é do outro. A vontade do corpo nem é sua mais. Já começa por aí. Você acha que você é dono da sua vida? Quem trabalha aqui registrado? Pois é, você não é dono da sua vida. Quando tem um horário, certo horário, você tem que estar na empresa, você querendo ou não. Você tem que bater cartão lá para alguém lá. Você vende a sua hora, você vende parte do seu dia em troca do salário. Estou mentindo? Falta para você ver se você é dono da sua vida. Vai lá faltar. Fala lá que você não quis trabalhar. Não, liga lá para a e fala assim, ô Vânia, olha o seguinte, eu não vou trabalhar amanhã não, porque eu estou com uma coceira nas minhas costas. Enquanto a minha mãe não coçar minhas costas, eu não vou trabalhar. Vai falar isso para ela. Está empregada no outro dia? Então você não é dono da sua vida. Você está vendo como você não é dono da sua vida? Então como é que pode? A gente pega, chega pro homem, a gente não consegue falar não? Ou você tem que trabalhar sábado, é seu folga, mas se ele pedir para ir, você... Ah, tem que ir domingo, tem que ir no feriado. Aí quando é para Deus, eu não quero. Tem uma coisa errada, tem que ver. Eu não vou fazer. Gente, aí é onde você se arrebenta. Sabe por quê? Deus conhece você e sabe o seu ponto fraco. E lá no seu ponto fraco, Deus vai pegar. Qual era o ponto fraco de Davi? É saber quantos homens tinha do lado dele. Ah, é? Você numerou? Você desconfiou de mim? Então tá bom. Morreu logo 70 mil homens. E não foi só isso não. Continua lendo aí. Lê aí o que aconteceu mais depois que morreu 70 mil homens. Presta atenção nisso aqui agora. Isso aqui é fundo, profundo para nós. Paramos em que versículo, pessoal? 16 agora. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém, para fazer o que depois?
para destruir o Senhor, se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. E vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou o Senhor e disse: eis que eu sou o que pequei, e eu o que iniquamente procedi. Porém, essas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia, e Davi disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor o que? Lê para mim. Levanta o que, igreja? Um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna: por que vem, ó rei, meu senhor, ao seu servo? E disse-lhe Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem pareceu aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, os trilhos, o aparelho de bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: ó Senhor, Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: não, porém por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira, os bois, por 50 ciclos de prata. Diga glória a Deus, pessoal. O que aconteceu aqui? Quando a destruição estava sobre Jerusalém, Davi viu que o anjo parou na eira de Araúna. Porque o anjo desceu, estava mandando fogo nos homens. Estava morrendo homem demais lá embaixo. Aí o próprio Deus parou o ataque, falou para o anjo: para de atacar eles. Aí o anjo parou. Aí o Davi correu na eira de Araúna, porque o anjo estava parado lá. E ele falou para o anjo: joga esse castigo sobre mim. O povo não tem culpa pelo que eu fiz. Você vê como uma coisa é séria. Às vezes a gente faz uma besteira. Eu tenho que falar isso para você. No mundo espiritual, às vezes nossos filhos pagam. Estou falando a verdade para você. A gente faz besteira. Eu estou falando isso é a realidade. A gente faz besteira. Às vezes alguém paga. Alguém vai pagar. Porque não adianta. O pecado não fica impune. Não tem jeito. Isso eu aprendi na minha pele. Eu sei disso. Não fica impune. Não fica. A conta é paga de algum jeito. Alguém vai pagar a conta. Aí a ira de Deus estava lá, descendo no povo. Davi gritou: não! Desconta em mim, desconta na minha casa, mas não desconta no povo. O povo não tem culpa pelo que eu fiz. Só que Davi sabia qual era o segredo de sair da situação. Qual era o segredo? Eu vou para o altar. Eu vou levantar um altar. Aí o anjo tocou no sacerdote Gade, fala para ele levantar um altar para mim, aqui mesmo, na eira de Araúna. Quando ele chegou lá para falar com Araúna e contou a situação: Araúna, eu que vim aqui para comprar tuas terras, comprar teus bois, porque eu quero levantar um altar para Deus. Araúna viu a situação que estava feia, falou: não, meu amigo, quero saber de dinheiro não, pega o que você precisar aí, ó, e que o teu Deus aceite a oferta. Aí ele falou para o rei, para Araúna assim: mas como que eu vou oferecer para Deus um holocausto, ou seja, um sacrifício, uma oferta que não me custe nada? Não adianta, a gente acorda para a vida. Se você sobe aqui no altar para fazer um voto com Deus, mas um voto fajuto, um voto que não te custe nada. O que é um voto que custa? Um voto que custa é quando a sua carne sente sair de você. Não adianta fazer voto de tolo diante de Deus nesse momento. Não adianta fazer um voto fraco, um voto fácil, porque Deus está vendo que não é um sacrifício para você. Deus está vendo. Não adianta. Aí é onde que você vê, você sobe no altar para fazer qualquer coisa para Deus, mas isso reflete na sua vida durante o ano todo depois. Aí você vê aquele ano difícil, aquela luta. Mas por quê? Porque sobe no altar com a oferta de Caim. Sobe no altar com a oferta de Caim.
Deus, quando viu a oferta de Caim, recebeu? Aceitou? Não, por quê? Porque não era sacrifício. Era qualquer coisa. E vamos falar a verdade? O que não tem valor para você, não tem valor para Deus. O que não mexe com você, não mexe com Deus. E sabe o que mexia comigo na época? Era a minha vida. O que Deus queria de mim? A minha vida no altar. E eu não queria dar. Eu não queria dar. Ao dia que eu nunca esqueço, eu sentado na cama, que eu só vivia na cama. Ou era sentado, ou era deitado. Não saía de lá. Eu lembro da dona Albreira que foi lá fazer a oração por mim. Tenho um carinho muito grande por aquela mulher. Nem sei se ela está viva hoje. Sei que eu estou falando para você tem muitos anos. Não sei. Aquela mulher orou para mim, olhou nos meus olhos. Ela estava tomada pelo Espírito Santo. Eu começo a chorar porque quando o Espírito Santo toca, não tem como o homem resistir ao Espírito. Se ele resiste, ele nunca teve Espírito Santo. Ele nunca teve. Nunca teve. Nunca. E eu já tinha tido contato muito forte com Deus no passado, desde criança, e eu estava longe de Deus por causa do que eu fiz. E ela olhou nos meus olhos, assim, tomada pelo Espírito. Eu vi o Espírito Santo dentro dos olhos dela, quando eu olhei nos olhos dela. E ela falou assim: rapaz, arrepende-te da onde você caiu. Volta às tuas primeiras obras e lembra do teu primeiro amor. Lembra o que você prometeu para ele. Rapaz, eu nem levantava da cama. Eu não levantava. Eu tinha dores terríveis. Não conseguia levantar de jeito nenhum. E aí aquela palavra entrou no meu espírito e parece que naquela hora ela me deu um choque de 220 na tomada. Quando ela fez aquela oração por mim, ela saiu. Nunca esqueça ela saindo. E eu com a raiva da minha mãe. Terrível. Eu olhava nos olhos da minha mãe com raiva e falei assim para ela: por que você mandou essa obreira vir aqui? Por que você trouxe ela para orar por mim? Não era! Você tem que trazer essa mulher aqui. Eu não quero oração de ninguém. Eu brigava com a minha mãe. Mas naquele dia aconteceu uma coisa comigo. Aquele dia aconteceu. Quando ela saiu, parecia que depois de uns minutos, aquelas dores terríveis que você sentia nas costas estavam sumindo do meu corpo. Elas estavam sumindo. E eu nunca esqueço isso. Eu não levantava sozinho para ir para o banheiro. Mas quando foi 2 horas da manhã, a minha mãe escutou os passos na casa. Pum, 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 pum. E a minha mãe acordou assustada, né? Falou: que é isso? Eu estava de um lado para o outro na casa, andando assim. Andando, mancando ainda, né? Tava mancando ainda, mas tava andando sozinho. Minha mãe ficou olhando assim, assustada. Menino, o que aconteceu que você levantou? Você tá andando? Mãe, eu não sei, eu tô andando. Eu comecei, eu tô andando. Aí eu fui para um lado, e fui para o outro. Na mesma semana eu fui para a igreja. Mesmo com bengala. Pensa que eu peguei Uber para a igreja? Não, mas eu vou andando. Eu fui com a bengala. Era um morro danado para chegar lá na igreja, eu fui. Subi no morro lá, minha mãe ficou assustada. Ele falou: o que está acontecendo com ele? Aí, cheguei na igreja de bengala. Passou 2 semanas, eu já tinha soltado a bengala. Passou 1 mês, eu já estava no altar fazendo a obra de Deus de novo. E de lá para cá, eu nunca mais parei. E aí eu falei para Deus: é a minha vida? Então toca, porque eu já percebi que sem o Senhor a minha vida não é nada. Deus fez eu ver que eu, sem Ele, não sou nada. Você acha que eu quero ficar fora daquilo que Deus tem para mim? Você acha que eu sou maluco? Só que tem muita gente brincando com Deus. E Deus falou para mim que esse ano agora, Ele vai fechar com muita gente que está brincando com Ele. Grava isso que eu estou falando. Grava isso, anota, põe na minha conta. Se isso não vai acontecer, Deus falou para mim claramente em oração nessas madrugadas, que Ele vai fechar a conta com muita gente que está brincando com Ele. Que tem muita gente que está fazendo voto com Deus e não cumpre. Não é fiel que fala para Deus. Fica brincando com a sua salvação. Está brincando com a sua alma. Não brinca a sua alma. O Davi experimentou isso na pele. Davi falou: não, eu
não quero nada que é seu, Araúna, eu vou pagar, porque eu tenho que apresentar para Deus uma oferta que venha me custar. E olha que forte, 25, olha para mim, depois 25. E edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocausto e ofertas pacíficas. E assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Dá uma ligação de mão. Quem quer essa palavra? Diga glória a Deus. Quem está entendendo? Diga amém, Jesus. O que Deus está querendo de você? Um voto de sacrifício. E o que é esse voto? Tem que custar. Tem que sentir. Você precisa entender que precisa sair de dentro de você. Eu estava conversando ontem com meu primo. Esse meu primo foi o que foi criado comigo. Eu tenho 2 primos que foi bem próximo de mim, são gêmeos. Eles até vêm aqui nos aniversários da igreja, eles são bem próximos de mim. E esse meu primo, ele é líder de jovens na igreja do Bola de Neve. Aí ele estava falando comigo ontem uma coisa. Ele falou uma coisa para mim que serve para nós aqui agora. Ele trabalha para muito artista. Ontem mesmo ele estava mostrando a foto lá de um monte de pessoas que ele trabalha lá. Ele trabalha em Alphaville, ele só trabalha para aqueles lados lá. Ele conhece a Simone Simari assim, ó, pessoalmente. Ele conversa com o Kaká, marido dela, direto. E ele trabalha ele é professor de skate. Então ele dá aula para os filhos da Simone. E não é só dela não, ele dá de um monte de artista. Ele conhece um monte de gente. Muita gente nesse mundo artístico que ele conhece. E ele estava me contando como que Deus colocou ele lá dentro. Porque para entrar lá dentro não é qualquer um. Como que Deus colocou ele para trabalhar com essas pessoas. Aí ele pegou e falou assim para mim: Ângelo, eu vou te contar o que aconteceu. Eu sou professor de educação física. Ele dá aula em 2 escolas. E ele falou assim para mim: eu ganhava um salário mediano, mas eu não era feliz com o salário que eu ganhava. Eu não era bem sucedido, eu não tinha nada que eu tenho hoje. Por quê? Porque professor não ganha muito. Não é? Salário de professor não é fácil. Então ele tinha que dar aula em 2 escolas para tentar complementar a renda, mas mesmo assim era difícil. Aí teve uma vez um rateio dentro da igreja. Juntou um grupo de pessoas para fazer uma coisa. E muita gente repudiou. Muita gente. Ficou falando mal. Porque dentro da igreja você tem que entender que nem todo mundo que está lá na igreja vai falar bem de tudo. Não é? Dentro da igreja tem gente que tem opinião para tudo. Né? Tem gente que nunca vai concordar com tudo. Sempre vai ter aqueles que vai discordar de muita coisa. Por quê? Porque nós vivemos numa comunidade de pessoas. E dificilmente, quando há muita gente no mesmo lugar, todo mundo tem o mesmo pensamento. É muito difícil. É raro. E aí eles se juntaram para quê? Para comprar um celular novo para o pastor. Aí levantou um grupo criticando. Quem comprar celular para pastor o quê? E aí juntou um pessoal para comprar esse celular para o pastor. Aí arrumaram um celular de 3 mil reais para dar para o pastor. Aí um grupo lá falou: vou dar tanto, outro vou dar tanto, outro vou dar tanto. E ele, quando ouviu aquilo, e ele por ser líder lá dentro, de jovem, chegaram nele, lógico, ele é líder de jovem, e aí? Aí ele fala: vou te confessar, a minha carne não queria não. Não queria mesmo. E aí ele pegou e falou assim na hora: eu vou ver. Aí inspirou todo mundo, né? Falar o que ia dar. E no final, ele contou, faltava 400 e poucos reais para comprar o celular. E não aparecia. Por que não aparecia? Porque era ele. Porque não aparecia, era ele. Era ele que tinha que fazer aquilo. Era ele. E Deus sabia o que estava fazendo naquela hora. Era ele que tinha que dar aquilo ali. Aí ele ficou de um lado, para o outro. E é uma coisa engraçada, porque quando começa a falar de dinheiro, rapidinho a gente mostra quem a gente é. É mentira, é verdade? Quer saber quem é a pessoa? Fala de dinheiro com ela. Você vai saber quem ela é rapidinho. Se ela é um muquirana, mão de vaca, um miserável, ou se ela é uma pessoa de coração aberto, coração bom. Você vai saber rapidinho quem é a pessoa. Porque é engraçado, o dinheiro mostra quem é você. O dinheiro mostra quem é você. E aí,
Ele pegou, olhou para um lado, olhou para o outro e pediu, será que não apareceu outro aqui não, Jesus? Será que não é outro, não? Ele olhou para um lado, olhou para cima, não, é eu mesmo. Aí ele falou, não, eu vou dar o resto que completa, que está faltando para completar, eu vou dar. Ele falou assim, rapaz, depois que eu fiz isso para o profeta, que eu abençoei a vida do homem de Deus, rapaz, você não tem ideia, a minha mente fez assim, ó, abriu. E aí Deus começou a me gerar ideias na minha cabeça de como que eu ia aumentar a minha renda, porque eu dava aula em 2 escolas, eu tinha dias vagos para fazer outras coisas e eu não sabia o que fazer com o meu tempo. Aí eu comecei a fazer uns cartãozinhos que Deus me deu a direção e eu peguei um amigo meu que mora dentro desses condomínios e falei para ele, rapaz, vê lá, eu sou professor de educação física, eu sou professor de skate, vê lá se você não consegue arrumar uns alunos para me dar uma aula. Rapaz, eu entrei numa casa lá dentro do condomínio, daquela casa, aí foi outra. Pô, rapaz, eu tô falando pra você agora, eu não tenho tempo mais, tem 7, 8 famílias esperando eu para dar aula e eu não tenho horário na minha agenda. Eu não tenho horário. Aí eu perguntei para ele assim, mas quanto é de sua aula lá dentro lá? Rapaz, eu cobro R$150 por aula e por aluno. Tem hora que eu dou aula para 3 alunos de uma vez só. Só em 1 hora eu ganho R$450 deles. Quanto era o celular mesmo? Quanto ele deu no celular? Eu ganho isso em 1 hora. Você não tem ideia do que é o poder de dar, gente. Você não tem ideia disso. Tem uns aqui que tem, sim. Tem uns aqui que sabem o que é isso. Tem muitos aqui que sabem. Mas tem muita gente aqui que não sabe. E você tem que entender uma coisa. Enquanto você não dá, você não adquire riqueza. Porque a Bíblia diz que é dando que se recebe. Enquanto você não entender isso, sua vida não vai fluir. Você não vai fluir. E outra, você não está dando para ninguém. Você está dando para quem? É para Deus. É para a obra de Deus. É porque Deus está falando para fazer. Enquanto você não entender isso, a coisa não flui. Aí eu peguei o testemunho essa semana do pastor Marco Feliciano. Porque ninguém chega em algum lugar de graça. Ninguém é bem sucedido de graça. Ninguém prospera de graça. Existe alguma coisa por trás daquilo, daquela prosperidade. O Marco Feliciano estava contando, eu estava ouvindo o testemunho dele. Hoje ele é um pregador conhecido mundialmente. Mundialmente, você falar Marco Feliciano, você falar que não conhece, é mentira. Todo mundo conhece o pastor Marco Feliciano. Mas ele contou o testemunho dele. Ele falou, sabe por que eu cheguei onde eu cheguei? Porque eu morava de aluguel. E aí, eu morando de aluguel, uma luta danada, Deus me abençoou. Eu fui comprar uma casinha. Eu comprei uma casinha humilde, mas comprei. E eu todo feliz da minha casinha lá. Aí do nada ele fala que o Senhor invadiu o quarto dele. Uma voz falou assim para ele: Marco, seu coração é meu mesmo? Ele, sim senhor. Então você vai pegar agora essa casa, vai escolher a pessoa mais humilde que você vê, e você vai pegar a chave da sua casa e você vai dar para essa pessoa. Aí ele olhou assim, como que é, Deus? Só que Deus não fala 2 vezes a mesma coisa, não. Ele ouviu muito bem o que Deus falou com ele, ele estava querendo confirmação, mas sabe onde veio a confirmação? Da boca da esposa. Falou para ele assim, rapaz, eu estava orando e Deus falou uma coisa no meu coração. O que Deus falou? Falou que nós tínhamos que dar a nossa casa, de misericórdia. Bom, se eu ouvir a voz, Deus falou comigo, Deus falou com você, então, meu amigo. Aí ele foi, diz ele contando que pegou, saiu, foi para um lugar lá, ele estava com uma igreja, num local, uma senhora bem humilde, foi lá falar com ele, chorando, porque estava sendo despejado da casa, não tinha dinheiro para pagar aluguel. Aí Deus olhou e falou assim, pois, essa é a serva. Ele arrepiou, aí falou assim, não, aí ele olhou assim para ela, a senhora está sendo despejada? Estou sendo despejada, estou chorando aqui porque eu preciso de oração, preciso de ajuda para pagar o aluguel. Ele olhou assim, meu pai. Aí catou ela, vem cá, eu quero levar a senhora num local. Aí levou ela na casa dele. Aí pôs ela para entrar lá, ela olhou, nossa, que casa linda, maravilhosa, tal. Puxa vida, um dia Deus vai me dar uma casa dessa. Eu creio que em nome de Jesus, que um dia Deus vai me abençoar e eu vou ter um lar desse para mim. Aí ele olhou para ela e falou assim, não, a senhora não vai ter, a senhora já tem. Pegou a chave e deu na mão dela. A mulher desmontou no chão assim. Falou, não é possível, você está me dando a casa? Eu estou te dando a casa.
Amanhã a senhora vem aqui, nós vamos no cartório, eu vou passar os papéis, vou dar casa de papel passado para a senhora. E a Bíblia diz que, olha para mim, é dando. Ele saiu da casa. Aí, ele ficou ali. Voltou a morar de aluguel. 6 meses. 1 ano. 2. Aí ele falou, dando 2 anos e meio, falou assim, Senhor, o que aconteceu aí, cara? Eu dei minha casa. O senhor falou para me dar a casa para ela. Agora voltei a pagar aluguel. Estou 2 anos e meio pagando aluguel. Ele falou que de vez em quando ele passava na porta da casa, ele falou, não, tá de levantar a mão até misericórdia. Bater na porta dela, pastor, não quer fazer uma devolução? Só que ele conta que no terceiro ano, ele pregando lá, ele sempre pregou, fez os DVDzinhos dele de pregação. Uma grande gravadora pegou o DVD dele, gostou, gravou o primeiro, gravou o segundo, gravou o terceiro. Ele explodiu o Brasil todo e hoje ele é o que ele é. Por causa de uma festa que ele fez na vida de uma mulher, uma raça. Hoje é o Marco Feliciano, todo mundo conhece. Tem dinheiro para ajudar muita gente. Ele falou que ele ajuda mais de 100 famílias. Gente, ninguém é rico, ninguém chega em algum lugar por chegar, não. Neymar, onde ele está? Neymar pode ser doidão para todo mundo, mas você sabe que o Neymar tem um instituto que ele alimenta não sei quantas mil crianças. Não adianta, gente. Você quer vencer, quer dar fruto, o fruto não se refere a você, e sempre aos outros. A árvore nunca dá fruto para ela dá para os outros. Para dar fruto, você tem que ter obras. Lembra o Silvio Santos? Ensinou uma lição, um legado muito grande para nós. E ele falava isso esses dias. Dê. Ele falou mesmo no vídeo, né? Dê com raiva, mas dê. Ainda que for com raiva, mas dê. Por quê? Isso volta. Você não tem ideia. Isso volta para você. Porque o Silvio Santos não quebrava. Estava lá todo mundo, quem quer dinheiro? Jogava aviãozinho para todo lado. Por que ele fazia aquilo? Porque ele sabia que aquilo ia voltar para ele. O judeu sabe que isso volta para ele. Quem conhece a palavra sabe que isso volta. Agora, quando a pessoa está ali, ó, retendo, ela retém o céu para a vida dela. O céu fecha na vida de um monte de gente fechada. Não adianta. Você quer vencer, você precisa aprender a andar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Diga glória a Deus.